Bem, nós voltamos a falar com o secretário de Saúde de Criciúma, Marcelo Casagrande, em relação à pandemia, a outros assuntos, mas ontem nós recebemos a notícia, 10 leitos novos de UTI foram abertos no Rio Maina. Dormimos com essa notícia e acordamos com a notícia de todos os 10 leitos estarem lotados hoje pela manhã. A sério, a velocidade da pandemia é tão forte que ontem, na reunião da REC, foi anunciado os 10 leitos. Parece que o pessoal deu uma respirada. Fomos dormir, quando acordamos já tinha um anúncio que estavam todos ocupados. Quer dizer, é muito rápido isso, né? Ricardo, é uma pandemia, ela veio de uma forma muito rápida, um crescimento de casos positivos e de internações hospitalares que nos assusta bastante. Nós estamos hoje realmente no colapso, né? Não há mais leitos disponíveis, principalmente leitos de UTI. A espera já ontem à noite, já com esses 10 que se colocou à disposição, já tínhamos 42 esperando na regulação. E sempre tem que dizer, a regulação ela é estadual, né? A questão hospitalar e de UTIs seria de competência e é de competência estadual. Aqui os prefeitos se cotizaram e sensibilizados com essa situação, estamos ajudando inclusive com o financiamento desses leitos de UTI. Vamos tentar abrir mais 10 leitos, ainda não temos um prazo porque precisamos de equipamentos, precisamos de gente. Então tudo que é possível está sendo feito, mas a velocidade da doença está sendo maior do que a condição de assistência. Por exemplo, sério, desses 10 leitos que foram abertos no Rio Maina, porque ontem eu até destacava no programa que o Clésio ele foi arrojado. Enquanto todo mundo dormiu, ele fez o hospital ali do Rio Maina, ele investiu, ele reformou. Obviamente com o seu dedo, que já foi secretário estadual, ele estava pensando lá na frente o que poderia vir. Né? E vocês fizeram isso. Mas dos 10 leitos de UTI, regulação estadual, não tem ninguém de Criciúma internado, né? Nós temos hoje lá o Hospital de Retaguarda, que temos em torno de 30 pacientes internados. E mesmo aqueles que estão internados lá, né, se precisarem de um leito de UTI, tem que ir para a regulação, é uma legislação estadual, a regulação ela é estadual. Então, se Criciúma precisar de um leito de UTI e não tiver aqui, estiver em Tubarão, vai para Tubarão. Só que o momento, a regulação ela está com pacientes esperando de tudo que é lugar. E os mais graves, né, esses são da macro-região, os que estão ali. Me parece que tem um fora, de fora da macro-região. Mas o problema maior é que os mais graves é que entram primeiro na UTI, né? Então essa é a regulação e que da maneira que funciona é assim. Poderia ser diferente, poderia ser pelo menos regional. Eu acho que o Estado chegou a estudar essa possibilidade e acabou não se concretizando pela gravidade da situação em todos os lugares. Mas mesmo que nós venhamos a abrir mais 10, né? Mesmo assim é pouco. Mais 20 em Araranguá, ajuda, claro. É uma vida que se vai salvar, é uma tentativa que se faz. Mas a estrutura hospitalar, os leitos de UTI no estado inteiro hoje, realmente pela velocidade em que a pandemia veio, são poucos. Quando você fala macro-região, corresponde o quê? A Murel, a ANREC e a MESC, é isso? A Murel, a MESC e a Murel. A MESC, a Murel e a ANREC, né? É a região aqui nossa, carbonífera, de Tubarão e de Araranguá. Pois é, mas aí eu vou bater nessa tecla que eu acho muito importante. Nós vamos completar, parece que dia 23 agora, um ano que aconteceu o primeiro caso em Santa Catarina. São 365 dias. Vocês pegaram o Hospital do Rio Maina, que estavam parados, reformaram, investiram, começaram a trabalhar num centro de recuperação e agora está se transformando num hospital com UTI para poder abrigar e atender a população. Mas, a sério, você já foi secretário do Estado, você já foi articulador em Brasília. Teve uma parada muito grande do governo em relação a isso, de não prever esse tipo de coisa? Olha, na verdade, a doença ela vem surpreendendo em todos os aspectos, né? E veja bem, com as festas de final de ano, todos nós estávamos esperando um aumento em janeiro. Quando em janeiro baixaram os números de tal forma, do jeito que baixou, nós chegamos a ter 2 em UTI aqui em Criciúma, né? Nós tivemos uma baixa muito forte dos números de casos ativos. E aí, em fevereiro, é claro, se imaginava que isso tinha meio que estabilizado na baixa. E de repente veio essa onda, realmente uma onda muito forte, e que mesmo o governo do estado, eu imagino,
que não estava nem prevendo essa onda, e nem o Brasil, porque o Brasil todo, nós estamos à beira de chegar a 3.000 óbitos dia, né? Então realmente é uma velocidade, é uma mutação do vírus, talvez nem os cientistas imaginavam, né, ter uma mutação tão forte como esse momento. Notícia de hoje, alguns países na Europa pararam a vacinação. Pode vir para o Brasil isso ou não? Eu imagino que não, né? E eu acredito que isso ainda deve ser melhor esclarecido, porque se são vacinas, certamente foram testadas, e do porquê que está acontecendo isso também não se tem notícias ainda, né? Mas eu imagino que não, que o Brasil vai continuar numa linha de vacinação e de produção. O que se fazer daqui para frente, é sério, para salvar vidas? Porque a gente tem que passar para a população o que realmente está acontecendo. Está tudo entupido, não temos mais vaga de UTI, leitos está complicado. A gente sabe que daqui para frente, daqui a pouco é poder de escolha quem vive e quem morre, né? Nós estamos num momento de fazer algumas ações, como sempre tivemos, de tentar segurar as pessoas ao máximo possível nas suas casas, né? Tratando elas com tudo que é possível dentro de casa para não precisar de um leito. Segunda-feira vamos começar inclusive com o site das pessoas tendo um contato direto com o nosso 156 para elas tirarem as dúvidas. Nós pedimos então que as pessoas que não precisarem sair de casa não saiam, que fiquem, vamos fazer um isolamento máximo possível, né? A gente sabe, né, que as pessoas precisam sair, se forem no mercado, não leve ninguém, vá sozinho, se tiver aqui na farmácia da mesma forma. Então, tentar reduzir mesmo a questão da aglomeração, porque o contágio ele é muito veloz e o sistema de saúde não está dando conta no atendimento ao ponto de não ter um respirador para que se a pessoa precisar. Então, portanto, o que fazer nesse momento é tentar todo mundo se dar as mãos, se ajudar e tentar segurar um pouco essa curva e diminuir ela, porque senão realmente está ficando complicado. Secretário, o grande problema que a gente vê do acúmulo de pessoas, principalmente, é supermercados, transporte coletivo, né, e bancos. Isso, até o prefeito de Criciúma falou em relação a isso, que deveria se falar com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, para estender esse horário, botar mais gente e tudo mais. E a gente nota que os mercados é lotado e que principalmente o transporte coletivo também sai do terminal com o número, vai pegando gente e acaba lotando o ônibus. O que vocês podem fazer em relação para melhorar isso? Um estudo, por exemplo, talvez de horários diferenciados, um horário para o comércio, outro para a escola, para tentar diluir isso. Mas efetivamente, o que se faz? Porque a gente fala há um ano, não acumula, não faz isso, não faz aquilo, mas acumula, acontece todo final de semana, aquela loucura toda, chega a segunda, estoura o centro de triagem e tudo mais. O que se fazer efetivamente mesmo? Bem, no ano passado, nós mandamos uma carta em nome da REC, para a FEBRABAN, veio a resposta dizendo que estariam estudando o fluxo e que, dependendo do aumento da pandemia, eles estariam ampliando o horário de atendimento e até hoje não aconteceu, né? Absurdo. E continuam aglomerando nas lotéricas, continuam aglomerando nos bancos e também em outros locais, né? Então, realmente, a aglomeração ela continuou e ainda continua em alguns lugares, e isso realmente é que está levando a pandemia a um colapso total do sistema de saúde. Secretário, uma pergunta agora, eu quero que você seja franco e direto como a gente sempre é. Hoje, nós estamos numa sexta-feira, véspera de final de semana, quase na metade do mês de março. A sensação do secretário é Célio Casagrande para a população. O que ele tem para passar em relação à pandemia, mas da forma realista. O senhor acha que nós seguramos a onda ou vai ter morte em massa? Eu acho que vai depender de cada um de nós, né? E eu tenho uma análise que eu venho fazendo sempre, e que estávamos num determinado momento numa estabilidade baixa, do número baixo de contaminados. E agora nós estamos numa contabilização de números em alta. Então nós estamos no momento ainda em subida da curva, ou seja, muitas contaminações. Essa semana nós chegamos a bater 1.508 casos ativos, transmitindo. Então, se cada um desses 1.500 transmite para mais 2, nós já vamos logo aumentar aí para 2.000. Se essa curva se estabilizar no 1.500 e começar a baixar,
Aí nós vamos ter uma situação melhor nas próximas semanas. Se ela continuar subindo na transmissão, por isso que é necessário o isolamento, se ela continuar, se ela diminuir na transmissão, diminui também a necessidade de internação. Então, vai depender de todos nós. Se todo mundo fizer um pouquinho, fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai conseguir descer a curva na semana que vem. Se não houver essa conscientização geral, e quem estiver contaminado ficar isolado, não transmitir, a gente consegue. Caso não, nós vamos ter muitas mortes, né? E vai ampliar o número de mortes. Bom, está aqui o secretário Célio Casagrande, já dando mais uma notícia. Vamos fazer de tudo para tentar fazer mais 10 leitos lá no Hospital do Rio Mena. Custo de um leito de UTI hoje, ele completa é quanto, secretário? Olha, o custo hoje de um leito de UTI particular, ele não baixa de R$6.000, R$8.000 no particular e no convênio, né? O SUS federal paga R$1.600. Mas eu digo o custo para montar ele todo, quanto que vai de aparelhagem? E aí vai só o respirador em torno de R$15.000, um respirador. Tem mais 15 mil do monitor, e aí vem as bombas de infusão, o Estado mandou o respirador, mas não mandou o restante, então nós tivemos que providenciar mas todo. Mas um custo dele seria o quê? 50, 60 mil? Exatamente, no mínimo R$50.000 para montar um leito de UTI com todos os equipamentos. Outra preocupação que se tem, né? A questão dos insumos, a medicação, né? Para poder deixar o paciente anestesiado. Tem hospital já que está com uma reserva só de 8, 10 dias desses insumos. Então, a questão dos insumos também a nível de Brasil está colocando numa situação muito preocupante. Bom, eu sei que o Acélio não vai falar sobre isso, também não vou puxar esse assunto aqui para não constrangê-lo, mas 33 milhões dividido por 50 mil daria uma quantidade muito grande de respirador aqui para o estado de Santa Catarina. Mas enfim, bola para frente, vamos ver o que vai acontecer. Os heróis estão aí tentando fazer o máximo possível e dentre eles eu tenho elogiado muito o trabalho do Acélio. A gente critica quando tem que criticar, mas tem que elogiar o esforço que está se fazendo. Criciúma, eu falava ontem, é a referência regional da pandemia. Todas as cidades, infelizmente eu tenho falado muito, está mandando para Criciúma porque não tem outro lugar para mudar. Os prefeitos deveriam ter pensado lá atrás também, né? Como Içara, como Uruçanga, que tem hospital, Morro da Fumaça, enfim, lá atrás já deveriam ter pensado, e com o dinheiro aí que veio aí do Covid, já para abrir o TI, credenciar, fazer uma série de coisas, porque agora é correr contra o tempo. E não depende só do tempo, depende de maquinário, depende de gente, depende de uma série de coisas. Vamos torcer que esse final de semana você colabore, fique em casa, vamos abaixar esse nível, porque senão, gente, não tem o que fazer. Muita gente vai morrer.